Bom, eu comecei no ano de 2005, eu era professor da Unidade, e aí abri o concurso para a antiga Escola Agrotécnica Federal. Fiz o concurso, tive a sorte de ter poucos candidatos. O primeiro aprovado desistiu, porque tinha passado num outro concurso, e eu, em segundo, assumi a vaga. Então, a minha entrada no Instituto foi, assim, meio que por acaso, né? Eu estava aqui na região, abriu a vaga, abriu a oportunidade, eu fiz a inscrição e acabei me aprovando em segundo lugar. O professor lecionava qual disciplina o concurso foi para... O concurso, na época, os concursos na Escola Agrotécnica eram por grandes áreas, né? Então, tinha um curso de técnico florestal, então a vaga era para floresta. Eu, como sou engenheiro florestal de formação, aí fiz o concurso na vaga de floresta, não especificamente numa disciplina, né? Como são hoje os concursos, né? Que já são direcionados para disciplinas específicas, né? Na minha época, na época que eu fiz, eram para grandes áreas, né? E aí tudo que tinha dentro da grande área era passado eram matérias que a gente era designado para lecionar. Então, um dos problemas da época era esse, né? A gente não tem uma formação para todas as disciplinas, mas como o concurso era aberto, a gente acabava assumindo várias disciplinas. Muito poucos, né? Eu acho que no total, depois o Ricardo pode confirmar, acho que nós éramos no total 50, entre professores e servidores da Agrotécnica. E como que era a escola, quando o professor começou a trabalhar na escola? Como que era a escola? A escola, ela era toda estruturada dentro do modelo norte-americano, né, de escola-fazenda. Ainda nós pegamos o final da escola-fazenda, né, que era a educação pelo trabalho, né, uma perspectiva escola novista, né, de fazer o aluno trabalhar nos horários que ele não estava em sala de aula. Então, a escola era um movimento assim, elevado, né, porque tinha sempre grupos grandes de alunos fazendo todo o trabalho braçal, vamos dizer que hoje a gente vê os terceirizados fazendo, eram feitos pelos alunos, né, divididos em grupos. E a gente tinha que gerenciar, né, principalmente o pessoal da área técnica, né, tinha que ajudar no gerenciamento dessas atividades no campo, né? Então, todo o serviço braçal ali de roçada, de cuidado com os animais, né, transporte, roçada com foices, né? Então, era um trabalho bem assim, intenso durante um período de 8 horas por dia. Eram muitos alunos naquele período, professor? Olha, acho que o número de alunos do ensino técnico acho que não variou muito do que se tem hoje, né? Em torno de 500 a 600 alunos no total, né? Entre internos e semi-internos. A questão do sindicato, ela era assim, bem presente em todos os espaços, até porque, como eram poucos professores, né, e poucos servidores no geral, né, alguém tinha que estar no sindicato. Então, a gestão que estava no momento, ela estava executando as tarefas, mas já buscando trazer mais pessoas, porque no período seguinte teria que ser trocado a gestão e precisava de pessoas participando. Então, eu me lembro que quando eu entrei final de 2005, setembro de 2005, e já estava em ebulição aí uma preparação de uma greve que depois seria deflagrada em 2006, início de 2006. Então o pessoal do sindicato estava sempre procurando todo mundo, levando para as reuniões, apresentando o que se estava discutindo. Foi um momento também assim de transição ali
do modelo de agrotécnica para instituto, que teve uma discussão intermediária, que é a discussão da cefetização, né, transformar as escolas agrotécnicas em centros federais de educação tecnológica. Foi um período que a gente não passou, mas outras escolas federais passaram, né? Então a gente começou a tomar contato com isso através da discussão que o sindicato puxava. E também, assim, pela necessidade, por exemplo, de trabalho de conselho fiscal, né? Precisa sempre de pessoas de fora da chapa do sindicato para exercer o trabalho de conselho fiscal. E eu me lembro que o primeiro contato com a gestão do sindicato já foi ali entre final de 2005 e início de 2006, foi como fiscal do conselho fiscal da chapa anterior, né? Que depois, no ano seguinte, finalizaria ali, 2006, 2007, finalizaria a gestão que a gente pegou quando entrou, e aí nós acabamos, né, tendo que formar uma chapa, porque já naquela época se tinha muita dificuldade de ter pessoas para gerir o sindicato, né? E isso era uma grande dificuldade que já vinha sendo sentida. Então quem exercia os 2 anos saía e tinha que achar alguém que tomasse o lugar, né? E aí acabou que eu, o Ricardo e outros colegas da mesma época, né, acabamos assumindo a gestão do sindicato na gestão seguinte. O professor recorda quem era o coordenador anterior? Era o professor Lauri Marconato. As greves anteriores, pelo que o pessoal conta, elas não foram assim. Acho que até teve uma greve que eles fizeram manifestações no centro da cidade, e o pessoal tinha muito receio, né, até pela receptividade da comunidade rio-sulense, que não aceitava muito a greve, não só de todas as categorias, né, mas principalmente com relação à agrotécnica. Porque se tem uma ideia, acho que até hoje, né, de que as instituições federais, o pessoal ganha muito dinheiro e não tem motivo para fazer greve, né? Então, esse aspecto era bem presente naquele período. Hoje, a gente fez outras greves, aí, isso não é tanto, mas isso a gente nota que isso ainda existe, né? Mas na época isso era bem presente, principalmente nos servidores, né, que já tinham tido uma experiência e tinham um certo receio, assim, de entrar num movimento e se expor, né, com relação a um movimento grevista. Essa greve que a gente participou, 2006, houve bastante mobilização. Era uma greve que nós tínhamos, assinávamos ponto na greve, né, contava o tempo, né, que a gente ia para o trabalho, só não ia dar aula, né? Então, se discutiu muito. Então, aí que se discutiu cefetização, se discutiu plano de carreira, tanto do professor quanto dos técnicos, né? A primeira vez que eu ouvi falar no tal do PCC-TAI foi durante uma greve. Durante essa greve, né? Se discutiu uma série de assuntos que não se discutia ao longo do trabalho normal, né, nos dias normais de aula. A greve foi um momento de aproximação entre os servidores e de discussão. Participaram da greve tanto professores quanto os técnicos administrativos, do mais recente ao mais antigo da instituição, participaram daquele movimento, né? E houve alguma conquista de direito naquele momento? Conseguiram um bom resultado? Pelo período de greve que foi, acho, foi uma greve bastante prolongada, né? Eu acho que a gente não teve grandes avanços, mas eu lembro que a proposição do governo na época era de 1% de reajuste, né? E nós conseguimos, se não me falha a memória, acho que
9% parcelado em 3 anos, em 3 vezes, né? Uma porcentagem por ano. Então, não foi uma grande conquista, mas dentro do contexto que foi feito aquele movimento, acho que foi uma greve vitoriosa, principalmente na nossa instituição, que não tinha um histórico, né, de participação de movimentos. Então, acho que nosso período ali foi o início, né, do pessoal se preocupar e se mobilizar dentro para as questões mais nacionais, né, se posicionar, de discutir. Alguns avanços, sim, né, em termos também a estrutura, né, as condições de trabalho, elas melhoraram. Mudou, a escola é outra hoje, né, não é mais aquele modelo de educação pelo trabalho, né, o que acabava, às vezes, cometendo muitos exageros, né, alguns exageros no trabalho. Agora, em muitas coisas se perdeu, e se perdeu principalmente a parte prática das atividades, né, das disciplinas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro e tentar discutir mais isso, a chegar num modelo que seja mais próximo do ideal, né? O ideal a gente vai estar sempre procurando. Mas eu creio que a gente teve uma série de avanços em termos assim para a classe trabalhadora e enquanto instituição de ensino, né? A gente tem uma estrutura hoje, um quadro de servidores que nós não tínhamos na época, não tínhamos toda a estrutura para atender o aluno, né? Tinha um psicólogo, né, e servidores, vamos dizer assim, de uma formação mais geral, né? Não tínhamos servidores com formação específica para trabalhar com alunos, né? E além do que o modelo de escola não ajudava muito, né? Porque ele é um modelo copiado do modelo norte-americano, que era de centros vamos dizer assim, para recuperação de jovens contraventores, né? A escola fazenda é um modelo de casas de reclusão para jovens contraventores. Então, ela vem para o Brasil dentro de um modelo difusionista de difusão de tecnologias da agricultura modernizada, né, da moderna agricultura. Então, é uma coisa que não fechava muito, né? E esse modelo a gente conseguiu mudar, né, nesse período aí, quando ele passa de agrotécnica para Instituto Federal, apesar de termos ainda muitas coisas a ser reformada, a ser repensada, mas que eu acredito que, em termos pedagógicos, a instituição ganhou muito em termos de avanço nesse sentido, né? Pelo que eu conheço da história do sindicato, eu sou o primeiro, acho, pelas pessoas que passaram pela coordenação, né? Eu não sei nem se eu não sou o primeiro negro professor da Escola Agrotécnica de Rio do Sul. E isso, na época, não tinha essa discussão, né? A gente tem que lembrar ali que está começando, né, o processo de discussão das políticas de inclusão social em vários campos, não só na educação, né, mas ela começa a se discutir ali naquele período ali, 2005, 2006, é o que? Final do primeiro gestão Lula para a segunda, né? Então, na primeira gestão não tinha todos aqueles ministérios, né, todas aquelas políticas públicas de inclusão que vão se consolidar na segunda. Então, esse debate ele vai emergir nesse período aí mesmo, né? Então, na época, nem no sindicato, nem na escola se discutia esse tema, né? Rio do Sul tinha o movimento negro, mas eu acabei não conhecendo, não
interagindo com ninguém daquele período, até porque eu venho de fora, né? Eu sou um gaúcho que trabalhava em Florianópolis, morava em Florianópolis, então eu não tinha muitas relações com o pessoal que discutia essas questões aqui no Alto Vale. Então, a questão de racismo, essa situação daí foi depois aí já foi depois da gestão do professor no sindicato que começou a ser debatida. Isso, começa a discussão no país inteiro, né, dentro das estruturas, né, a discussão do Sinasef nacional, né, também lá em Brasília, né, que né, tem várias secretarias, né, então de lá começa a ser trazido material, né, começa a se discutir essas questões, mas até então eu não me lembro de ter participado de nenhum debate, nenhuma palestra, nenhuma discussão com essa temática. Eu acho que ainda é muito incipiente, né? Nós hoje já temos um núcleo, né, formado por negros e não negros, né, que é o NEABI, né, e quanto mais pessoas estiverem participando disso, melhor, né? Eu acho que o NEABI ele não tem a função de criar um separatismo, né? Trazer pessoas para discutir a temática, né, da forma mais ampla possível em todos os níveis. Então, na época não se tinha isso, né? A NEABI, ela é uma política pública, né, que vem para o Instituto, se não me engano, em 2021, né? E aí eu fui, eu acho que um dos primeiros, também participei da primeira formação, né? Nós nem sabíamos o que é, tivemos que ir atrás do que é, estudar. Trouxemos pessoas de fora, né, que já tinham assim, uma história de estudos na área, né, o pessoal lá da UDESC Florianópolis, que nos deu bastante ajuda e indicou os caminhos, né, que a gente deva seguir para fazer esse tipo de debate. E aí começamos a estruturar o grupo a partir daí. Então fizemos algumas incursões, né? Nossa escola teve vários casos de racismo, né, entre estudantes, de estudantes com professores. Então, isso a gente teve que aprender, né, a trabalhar essa temática, é um assunto bastante delicado e que ninguém gosta de tocar nele, né, porque ele mostra uma ferida que está na cultura brasileira, né? Se formou na cultura brasileira, né? De que o Brasil ele é um país democrático, né? Tem uma democracia racial em que não existe racismo. Isso, os acontecimentos recentes e já naquela época mostram que isso não é bem assim, né? Que existe sim uma formação cultural aí discriminante, escravagista, com negros e com os indígenas, né? Os indígenas, eu acho que aqui na região, acho que até é pior do que com os negros, né? A visão que o povo tem do indígena é a coisa... Eles quase não são considerados gente, né? E pela forma com que esse pensamento está arraigado na cultura aqui do Alto Vale. Então, é um tema bastante delicado e a gente está tentando, né, está aprendendo a lidar com isso. Fizemos algumas incursões, mas, na minha opinião, estamos longe ainda de ser o necessário, né? Acho que a gente precisa de mais, precisa trabalhar isso desde as... A gente já pega os alunos, né, numa fase já bem avançada, né, precisa trabalhar isso antes, né, com a criança, né, trabalhar ludicamente, né, não aquela coisa de palestra, né, eu acho que palestra é uma coisa que é interessante, mas ela tem as suas limitações. Você precisa pegar o pensamento pela emoção, pela beleza, pela arte, pela cultura. E isso a gente precisa trabalhar muito ainda, trabalhando com as pessoas na idade mais tenras, né, para que a gente tenha resultados mais satisfatórios nas décadas seguintes. Não é uma coisa que a gente tenha resultados imediatos. O que marcou mais
Eu acho que o que marcou mais e marcou assim, falar de uma questão negativa, né? E a positiva. Acho que o que marca bastante negativa é o desânimo e a falta de participação dos colegas servidores, né? Eles têm, acho que essa noção de que tem que ter alguém para lutar por mim. E o sindicato, às vezes, acaba assumindo esse papel, até porque a gente não consegue muito fugir disso, não consegue fazer esse trabalho ao contrário, né? De ter alguém para lutar por alguém. Não, o sindicato não é para lutar por ninguém, o sindicato é todo mundo lutando por todo mundo. Né? Mas é uma coisa que acho que a organização sindical, não só a nossa, ela, assim como a organização estudantil, é uma coisa que muito me entristece. Eu venho do movimento estudantil, né? Tenho toda uma história de movimento estudantil, e eu vejo os estudantes apáticos, eu vejo eles também desorganizados, desmotivados, desmobilizados, também nessa ideia de que eu tenho que fazer por mim, né? E ninguém por ninguém, né? Que cada indivíduo tem que construir a sua história. Não, a história a gente precisa construí-la em conjunto, né, debatendo, mesmo não concordando às vezes com as ideias de todas as pessoas, né, mas em conjunto. E isso é uma coisa que me entristece e me deixa assim um pouco, vamos dizer, um certo sentimento de impotência, né, que a gente passa pelo sindicato e não vê que alguma coisa mudou. Acho que a gente não consegue trazer as pessoas para essa luta, né, para essa conscientização. Então isso é uma coisa que me marcou, vamos dizer assim, um pouco, não digo negativamente, mas faz parte da história, né, mas ela é triste. E positivamente o conhecimento que a gente adquire, né, e as amizades que a gente faz ao longo dessa caminhada, de toda essa luta, de toda às vezes, um certo desespero de ver os problemas e não conseguir ter uma ação mais eficaz, né? Então, mas nesse movimento a gente conhece pessoas diferentes, né? Estreita amizades, e isso eu acho que é a grande, vamos dizer assim, um dos grandes resultados que eu acho que a participação do sindicato me trouxe. O sindicato deve existir porque, um pouco do resumo do que eu falei na outra pergunta, né? O sindicato, ele é um instrumento para que as pessoas em conjunto consigam crescer e enfrentar as agruras, né, que o sistema financeiro, o sistema econômico impõe a todos nós. Nós temos que ter consciência de que, para um sistema econômico, quanto mais sozinho nós estivermos, melhor. Porque um indivíduo é incapaz de lutar pelos seus direitos, né? Agora, um indivíduo em conjunto, ele tem força. E assim, em todas as instâncias, né? O mercadinho da vila sozinho, ele não consegue comprar com preço baixo para vender com um pouco de lucro. Agora, se todos os mercadinhos da vila se juntar, ele consegue comprar com preço, porque ele tem barganha. A mesma coisa nós temos que ter, mesmo dentro da lógica financeira, né, econômica, nós temos que ter consciência que nós sozinhos não conseguimos nada, né? Nós não temos força nenhuma. Agora, se todo mundo estiver junto, a força é maior, né? Ou pelo menos um grande número de pessoas, a força é maior. Quanto mais sozinhos a gente tiver, mais direitos nós vamos perder, ou menos direitos nós vamos conquistar. Até já perdemos muito em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo, que tínhamos na década de 50, 60. Se olharmos hoje, o sindicato faz uma luta de resistência, não é uma luta para ganhar, é uma luta para resistir a perder menos. E se nós não tivermos sindicato, nós vamos continuar perdendo, e cada vez mais, até virarmos um
conjunto de pessoas isoladas, que aí é um alvo fácil, né, de ser dominado. Então, o que eu poderia dizer assim, engrandecer ou enaltecer a existência do sindicato, né? Acho que por mais que ele tenha problemas de se manter e de manter a organização, o sindicato foi a garantia de nós termos ainda alguns direitos, né, que a classe trabalhadora tem, e deixar a mensagem para que as pessoas, por mais que não tenham o desejo de participar ativamente como diretor do sindicato, mas que participem das assembleias, que venham discutir, que procurem os grupos de trabalho, né, porque só assim o sindicato vai ter força, vai ter capacidade de resistir a uma, vamos dizer assim, uma avalanche de pressões econômicas que estão por vir e, com certeza, se não estivermos unidos, nós vamos perder muito mais do que já perdemos até agora. Acho que era isso.